A paz, meus queridos irmãos, todos do canal, da irmã Ana, da irmã Ana Paula. Eu sou a mãe do João Miguel e eu tô gravando esse áudio, né, para que a irmã Ana Paula transforme ele num vídeo, né, para postar no canal. Ela me pediu, né, isso, e eu estou atendendo um pedido dela, né, e bom seria, né, que todos os testemunhos que vêm, né, as pessoas gravassem para contar, né, com mais detalhes, né, para a gente poder ouvir e isso edificar a nossa fé. A palavra testemunho quer dizer contar para que aconteça de novo. Então, todos os testemunhos que nós ouvimos, né, nós somos levados a ter mais fé, né, e nós pensamos que se Deus fez um milagre na vida do irmão, Ele também vai fazer na nossa vida, né? E eu venho para a honra e glória do nome de Jesus, né, contar o testemunho do meu filho. O meu filho estava com um problema no pulmão já há mais de um mês. Entrou um ar no pulmão dele inexplicavelmente, porque ele não sofreu nenhum acidente para que isso viesse a acontecer. Ele começou a passar mal e quando foi levado no médico para fazer o raio-x, apareceu lá dentro do pulmão dele muito ar. Então ele foi hospitalizado, ficou no dreno, ficou no hospital uma semana, saiu do hospital, depois voltou a passar mal, voltou para o hospital, fez uma cirurgia, ficou mais uma semana não, mais uns, acho que uns 10 dias mais ou menos foi, segundo o internamento. Foi de alta para casa, mas com 3 dias que estava em casa começou a passar mal de novo e voltou para o hospital. O quadro dele piorou, foi necessária uma segunda cirurgia. Ao todo foram 3 internamentos e depois da segunda cirurgia foram 21 dias de internamento. E a cada dia que passava, a situação do meu filho, ao invés de melhorar, piorava. Depois da segunda cirurgia, juntou água no pulmão dele. Então, além do ar, tinha água, né? Ele chegou a ficar com 2 drenos, um para tirar água, outro para tirar o ar. Um dreno, para quem não sabe o que é dreno, é uma mangueira ligada direta dentro do pulmão. E aquilo fica despejando o ar e água para fora num recipiente. E todos os dias é medido a água desse recipiente para ver o quanto de ar saiu, o quanto de água saiu. E o meu filho chegou a ficar com dreno e tinha dias que não tinha saído nada, que as enfermeiras chegavam no quarto de manhã para medir e nada tinha saído de lá de dentro. Mas nesse tempo todo, né, eu, a irmã Ana, a irmã da irmã Ana, as pessoas do canal, que isso aconteceu nesse tempo do propósito, desse último propósito que teve, que foram 50 dias, 52 dias de propósito, né? Então a irmã Ana pediu, né, na live, oração para os irmãos. Eu sei que muitas pessoas oraram e eu tô gravando esse áudio para agradecer a irmã Ana, a irmã dela e todas as pessoas que participavam das lives todo dia, as pessoas que oravam, né? Para a honra e glória de Jesus, o João Miguel, de uns dias para cá, logo no final do propósito, começou a melhorar, saiu do dreno, ficou mais uns dias internado porque ele ainda fazia febre, ainda tinha uma infecção. Ele adquiriu uma pneumonia também junto com esse processo todo, né, de tempo no hospital. Mas ele começou a melhorar, saiu do dreno, trocaram o antibiótico, as febres que ele tinha foram diminuindo aos poucos, até que ele saiu do hospital.
E dessa vez que ele saiu do hospital completamente bom. Ontem ele foi numa consulta, ele teve alta na quinta-feira passada e ele foi numa consulta e graças a Deus foi feito um raio-x do pulmão dele e não tem nada lá no pulmão dele. Então o João Miguel está bem agora, está se recuperando, ainda está em casa, não está indo para a escola, ainda está de atestado médico, mas ele está se recuperando cada dia mais, cada dia melhor, né? Então esse testemunho fica para os irmãos como um incentivo, né, para vocês não desistirem, porque quando a gente está no deserto, não é só uma luta que vem sozinha, vem várias lutas. A gente entra em luta na saúde, a gente entra em luta financeira, a gente entra em várias coisas, né? Com cada um, Deus tem um propósito diferente, uma maneira de trabalhar diferente. Mas isso fica como um incentivo para vocês não desistirem, porque venha o que vier, aconteça o que acontecer no processo do deserto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é isso que a palavra diz. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, às vezes a gente fica muito focado em somente orar pelo cônjuge, somente querer a volta do cônjuge, somente querer a restauração do casamento, e a gente fica focado nisso, buscando só isso, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas, não é? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Busquem primeiro o reino de Deus, né? Porque as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente busca primeiro a Ele, as bênçãos, a Bíblia diz que as bênçãos elas têm que nos perseguir, que a gente não tem que ficar andando, correndo, né? Atrás da bênção. Então, é essa palavra que eu queria deixar para vocês, porque a gente enfrenta tantas lutas simultaneamente no deserto e o mais importante é a gente buscar a presença de Deus, porque o demais Ele vai fazer. E às vezes a gente fica rodando tempo, justamente porque a gente quer a bênção, mas às vezes a gente não está buscando o abençoador. Deus chamou a minha atenção hoje com essa palavra. Antes de eu gravar esse áudio, eu estava aqui refletindo em algumas palavras, ouvindo algumas palavras e Deus me levou a entender isso. Que isso parece uma coisa tão simples, mas não é. Então, meus irmãos, vamos buscar o dono da bênção. Quando a gente buscar Ele e Ele estiver contente com a nossa busca e a nossa busca não estiver só envolvida o desejo do nosso coração, Ele vai conceder para nós o desejo do nosso coração. É isso que a palavra dele diz. Quando a gente busca Ele, quando a gente tem Ele em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Então vamos buscar primeiro o reino. E fica o testemunho do João Miguel, o agradecimento a todos que oraram pelo meu filho. E fica o testemunho do João Miguel para edificar a nossa fé que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Ele tem coisas maiores para a gente do que a gente imagina. E basta a gente buscar a Ele, né? Basta a gente buscar Ele. Teve dias nesse período que o meu filho estava no hospital que eu cheguei a pensar que o meu filho ia perecer, que alguma coisa ruim ia acontecer, porque a cada dia a situação só piorava. Mas quando eu falei, Deus, eu entrego essa situação do meu filho nas tuas mãos. Cura o meu filho, tira o meu filho de lá, porque desse jeito que tá não tem como continuar. Independentemente de qualquer coisa, a vida do meu filho é mais importante. E foi depois desse momento que Deus começou a fazer um milagre na vida do João Miguel. E eu creio, irmãos, que
Em breve eu vou estar contando o testemunho completo. Amém?